A mentalidade está por trás da grande mudança da sua vida. Toda pessoa que quer sair do modo invisível, do modo que ninguém enxerga, do modo que perde oportunidades, para um modo de exposição, aonde encara desafios, aonde encara as coisas novas, aonde encara as novas oportunidades, novos relacionamentos, a pessoa precisa começar trabalhando a sua mentalidade. Todo bom comunicador, ele tem uma mentalidade de vencedor, uma mentalidade desbloqueada. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade em falar em público, pessoa que tem dificuldade em trazer clareza naquilo que você quer apresentar, se sair bem em uma entrevista, e sair bem numa roda de conversa com amigos, um momento de network, um momento que você está conhecendo com pessoas novas, fique até o final desse vídeo, que eu vou te ensinar como você faz para mudar essa mentalidade, para tirar alguns bloqueios e de fato ser uma pessoa que se comunica bem, que encara desafios, que transmite clareza, segurança, postura e muito mais, tá bom? Como que você vai fazer para me apoiar nessa causa? Eu estou com esse projeto novo aqui no canal e eu peço a sua ajuda. Se inscreva nesse canal, curta esse vídeo. Assim o YouTube vai começar a entregar para pessoas que também sofrem com esse mesmo problema. Depois disso, no final do vídeo, você vai deixar um comentário. O que você achou desse vídeo? Quais temas nós poderíamos abordar aqui que vão ajudar milhares de pessoas a serem ótimos comunicadores, a vencerem a insegurança, o medo, a timidez? Deixe nos comentários no final, beleza? Conto com você, tá? Já se inscreveu? Se inscreve logo aí, cara. Gente, a mentalidade, ela pode te ajudar, como também pode te atrapalhar e muito. Por trás de grandes comunicadores existe uma mentalidade desbloqueada. Você está olhando talvez pessoas aí como grandes oradores, grandes políticos, e acha que a pessoa nasceu pronta para aquilo. Não, a maioria das pessoas não nasceram prontas. Pode até ter uma desenvoltura melhor por conta da criação, pode ter menos dificuldades, mas nem todas nasceram prontas. Acredite, se você quer ser uma pessoa mais disponível, mais acessível, uma pessoa que aparece mais, uma pessoa que consegue apresentar melhor, você vai precisar, primeiro, desmistificar isso. Que comunicação é um dom, que, eu não tenho esse dom, não é para mim isso. Primeiro começa aí, trabalhando isso. Eu estou falando isso com você com propriedade, porque eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu era uma criança, um adolescente muito tímido. Eu tive prejuízos com isso. Eu perdi oportunidades, eu perdi amigos, eu perdi de fazer negócios, eu perdi muita coisa. Até que um dia eu acordei para a vida e comecei a estudar. E entendi que tudo começava antes de eu falar aqui, ó, antes de eu me apresentar, de eu fazer gestos, de eu estar de pé, de eu andar para lá e para cá, de eu ter confiança nos palcos. Tudo começava aqui dentro. E não é assim? Antes das suas palavras saírem aqui, começa aqui. Então, eu precisei desfazer de algumas crenças limitantes, e você também precisa fazer isso para ter uma mentalidade desbloqueada e ser um comunicador ou uma comunicadora excelente. Então, primeiro, eu comecei a perceber e escrever o que eu pensava sobre mim quando eu ia fazer uma apresentação na escola, quando eu ia para uma entrevista de trabalho, quando eu precisava puxar assunto com alguém desconhecido, eu comecei a anotar, escrever o que eu pensava sobre mim, as mentiras que eu contava sobre mim. As mentiras que eu contava era do tipo assim: olha, eu não nasci para apresentar em público. As pessoas não vão me achar interessante, eu não sou uma pessoa interessante, eu não sou uma pessoa comunicativa, eu sou tímido. Eu comecei a contar tudo isso. Eu anotei uma lista grande, gente, grande mesmo de coisas que eu contei. E através de um conceito da neurociência chamado de neuroplasticidade, que é a arte de você ensinar o seu cérebro, eu comecei a escrever na frente dessas mentiras que eu contei para mim, eu comecei a escrever o que eu era de fato. Então, tinha lá, eu sou tímido. Eu escrevia na frente, eu sou extrovertido. Tinha lá, eu não nasci para falar em público. Eu escrevia, eu nasci para falar em público. Tinha. Eu não sou uma pessoa interessante. Na frente eu escrevia assim.
Eu sou uma pessoa muito interessante, porque eu tenho uma história legal, eu tenho coisas legais para contarem para as pessoas. Então eu comecei a ensinar novamente meu cérebro essas novas coisas, através da neuroplasticidade, desaprender aquelas coisas ruins que traziam essas crenças limitantes, que me impediam de comunicar, me impediam de fazer novos amigos, estar em novos ambientes. Comecei a comunicar ao meu cérebro uma nova versão, e essa versão eu comecei a exercitar, comecei a me expor, comecei a entrar em lugares e passar vergonha mesmo. Esse é o fato. Você precisa, cara, queimar a sua cara. Você precisa, no começo, assim, com vergonha mesmo, com insegurança mesmo. Dar bom dia para um desconhecido, sabe? Dar, sei lá, puxar um assunto numa fila de mercado, na fila de um banco, você precisa começar a fazer essas coisas que queimam a sua cara de vergonha, para que você vença. Primeiro exercício que eu quero pedir para que você faça. Então você vai escrever as suas crenças limitantes agora. Você vai pausar o vídeo e escrever o que você pensa sobre você. E na frente você vai escrever o que você gostaria de ser. Então, do lado esquerdo, o que você pensa, e do lado direito, quem você quer ser. E você, a partir de hoje, vai começar a exercer intencionalmente o que está escrito no lado direito, que é quem você quer ser. Foi o exercício que eu fiz e vai funcionar, funcionou comigo, vai funcionar com você também. Neuroplasticidade é a capacidade de você ensinar o seu cérebro novas coisas. Através disso, você vai vencer as suas crenças limitantes que você carrega desde da fase como criança, adolescente. Tudo isso, gente, esses traumas, esses bloqueios vêm também de acontecimentos e fatos que marcaram muito em momentos como esse, como momentos como na infância, momentos como na adolescência, que você passou muita vergonha, riram muito de você, e naquele momento aquilo foi um trauma, você falou: "Nunca mais eu faço isso". O seu cérebro te protege todas as vezes que você precisa se expor, para que você não passe aquele momento de novo. Agora conte para o seu cérebro, você, para conquistar promoções, reconhecimentos, lugares de visibilidade, conte para ele que você vai precisar sim se expor e muito. A mudança da mentalidade começa aqui, tá? Segundo ponto que eu precisei aprender foi controlar as minhas emoções. Inteligência emocional, que é você imaginar agora que você está com uma mesa de som. Você já viu uma mesa de som? Como é que ela é? Ela é quadradinha assim, cheia de botões, onde você controla, equaliza ali o volume das coisas. A ansiedade nada mais é que o volume que você põe na preocupação. Então, vamos supor que você tem uma apresentação para fazer, ou você tem que puxar assunto com alguém, agora numa fila. Antes de você puxar assunto, fazer uma apresentação, vem um turbilhão de pensamentos do tipo: "Ai, você vai passar vergonha se não te responderem. Ah, e se a pessoa rir de você?". Tá muito alto esse volume. Abaixa ele. Dê a mínima importância para isso. Põe no mínimo esse volume desses pensamentos. Eles não vão sumir dali. Já te adianto, eles vão ficar ali um bom tempo, até você se acostumar com isso. Na apresentação, na pregação, numa fila de um banco, esses pensamentos vão te cercar de uma forma que você vai falar: "Cara, e agora?". Eles não vão embora. Mas diminua esse volume, dê menos importância, dê a menor importância possível para esse tipo de pensamento, e você certamente vai conseguir sair bem. Então, inteligência emocional é controlar as suas emoções. Elas não vão embora, tá? Eu tenho momentos que até hoje, se é um momento muito decisivo, importante, alguma reunião muito importante, eu fico sim nervoso. Eu procuro me preparar o máximo possível para não errar, para não esquecer de falar algo, para talvez não me perder naquilo que eu estava falando. Normal isso, normal sentir assim, mas eu já aprendi com o tempo a dar a menor importância possível para esse tipo de pensamentos, que as coisas podem dar errado, que as coisas podem não acontecer. Eu diminuo o volume e consigo fazer com tranquilidade a minha apresentação, independente do tamanho do público, independente para a pessoa que for. O terceiro ponto que você precisa também entender, já falei então, só recapitulando para que a gente fique na mesma página, tá? Você vai exercer a neuroplasticidade,
reeducar seu cérebro, tá? Ele vai ter que reaprender uma nova versão tua. Quem você quer ser, escreva lá na frente das suas crenças limitantes. Segundo ponto, você vai precisar controlar as suas emoções através da inteligência emocional. Lembre daquela mesa de som, diminua os volumes, equalize certinho. Não dê tanta importância para os pensamentos negativos, diminua lá embaixo, deixa no mínimo. E vai, faça. Depois que passar, você faça uma análise de como foi para melhorar na próxima vez, tá? Outra coisa que eu precisei mudar foi meu mindset. Eu tinha um mindset fixo por muitos anos, que era: eu não vou fazer isso. Eu não nasci para fazer isso. Eu não vou me expor. Eu não quero errar. Eu não quero passar vergonha. Eu não quero que as pessoas riam de mim. Com isso, eu fiquei parado no mesmo lugar, perdi várias oportunidades por anos. Anos. E aí eu aprendi o mindset de crescimento. O que que é o mindset de crescimento? É aquela pessoa que se expõe, que não tem medo de errar. É a pessoa que encara os desafios e depois faz o que eu falei há pouco. Depois que encarou o desafio, depois que fez a apresentação, depois que puxou assunto, depois que se expôs, ela faz um balanço, pensa: o que que eu posso fazer melhor na próxima vez? Como eu posso começar melhor? Como posso encerrar melhor depois? Ela faz esse balanço, mas o mindset de crescimento, ele não evita os conflitos. Ele não evita a exposição. Ele simplesmente vai e aprende com os erros. Mude o seu mindset para um mindset de crescimento e abandone o mindset fixo, que é aquela pessoa que nunca muda. É um direito teu continuar com a sua mentalidade insegura, uma mentalidade escassa, uma mentalidade cheia de bloqueios emocionais, cheio de crenças limitantes, mas isso vai te trazer alguns prejuízos, tá? Você vai ser uma pessoa que vai viver frustrada, acreditando que: "Ah, as pessoas não me dão oportunidade, ninguém olha para mim, ninguém enxerga o meu valor". Na empresa muito assim, né? Na empresa: "Ai, só eu que nunca sou promovido, só eu que nunca recebo, oportunidades. Por que que eu não falo na reunião? Por que que eu não falei naquele momento?". Você fica carregando esse peso, esse prejuízo interno por muito tempo, por muito tempo. Tem o problema também da autossabotagem. Se você não mudar a sua mentalidade, você vai continuar se autossabotando, acreditando que você não é capaz, acreditando que isso não é para você, acreditando que você não nasceu para isso. É uma mentira que você vai contar até o resto da sua vida. Nós temos um pro E o problema do julgamento, esse é o pior de todos. O julgamento é o medo do que as pessoas estão pensando de você. Se você começar a colocar um projeto em ação, se você começar a dar a sua ideia, se você começar a participar mais, medo do que as pessoas vão pensar: "Ah, mas eu nunca falei. Ah, mas eu nunca dei ideia, agora se eles me chamarem de puxa-saco? E se eles acharem que eu estou querendo puxar o tapete de alguém? E se eles acharem que eu estou querendo me aparecer?". Se você continuar com essa mentalidade, você continua assim, continua parado, estacionado no mesmo lugar, por conta do medo do julgamento. O que mudou na minha vida depois que eu busquei essa mudança de mentalidade? Ora, eu comecei a ser uma pessoa mais autoconfiante. Autoconfiança é tudo numa comunicação. Autoconfiança é tudo quando você quer estar diante de um palco, diante de uma plateia ou diante de pessoas decisoras. Pessoas que tomam decisão, pessoas que têm poder de decisão para aceitar ou não uma ideia. Você está diante de um entrevistador, ele tem um poder de decisão se te contrata ou não. E a forma com que você se vende, vende a sua ideia, se vende, está muito ligada nas suas palavras, sim, no que você sabe, sim, no seu currículo, sim, mas dentro de você, certeza, convicção, falando com a alma da pessoa, dominando no assunto, sem se perder, sabe? Postura corporal, elegância, padrões que você vai adquirir que somente é possível com a mentalidade desbloqueada. Então, o que que eu particularmente ganhei com isso, tá? Eu ganhei mais segurança, ganhei mais prestígio, né? Eu conseguia então, eu me apresentava mais para fazer as coisas, então tinha um projeto, quem quer fazer? Eu levantava a mão. Claro que depois muitas vezes eu me arrependi, né? Falei: "Meu Deus, onde eu me enfiei?". Você talvez passe por isso. O que que eu estou fazendo? Eu lembro de uma situação que nós tivemos que
fazer um programa de televisão. Eu nunca na vida tinha feito, né? E a pessoa que fazia ia tirar férias. E aí perguntaram pra mim: quer fazer no lugar de fulano? E eu falei: quero. E aí, de verdade mesmo, eu falei: quero, mas na hora já me arrependi. Falei: o que que eu vou fazer? Eu nunca na vida falei em televisão. Eu tô acostumado a falar pra pessoas, em público. Tô acostumado a me apresentar pra plateias, mas pra TV, pra câmera, vai ter um cara atrás lá sem fazer, sem esboçar nenhuma reação. E aí eu tô acostumado a sentir as pessoas, né? Mas eu fui, encarei. Então, quando você encara projetos novos, eu falo que tem 3 fases, né? A primeira fase de encarar um projeto novo é aquele impulso, né? Vamos fazer, fiz. Aí tem até o dia de você executar, você vai ter um meio que é o arrependimento. Por que que eu fui inventar? Por que que eu assumi esse projeto? Por que que eu peguei essa bucha para mim? Eu estava tranquilo. E tem o terceiro ponto e último, que é a realização. Quando você faz aquilo que é novo, você fica empolgado, fala: qual que vai ser o próximo desafio? Né? Qual que vai ser a próxima que eu vou ter que encarar? Então tem essas 3 fases. Então eu comecei com uma mentalidade transformada a encarar os desafios, a me expor mais, a aparecer mais, a ter mais coragem para estar diante das pessoas. E mudei meus padrões de pensamentos. Eu comecei a acreditar que eu era uma pessoa sim mais interessante. Eu tinha que mostrar para as pessoas o que eu sabia. Eu tinha que mostrar para as pessoas a minha capacidade. Padrões de pensamento que antes eu não tinha. E me enxergava muito inferior, que eu não era uma pessoa interessante, me enxergava uma pessoa incapaz. Eu comecei a contar uma nova verdade. E agora essa nova verdade faz parte da minha vida. Ela faz parte do meu dia a dia. E tô pouco me importando se as pessoas acreditam nisso ou não. Tão pouco importante se tem pessoas mais preparadas ou não. Eu estou fazendo, eu estou me apresentando, eu estou, de fato, dando oportunidade para mim mesmo expor aquilo que eu sei. É esse padrão de pensamento que você tem que ter. Ah, mas as pessoas vão pensar o que que ele. Cara, não importa. Não importa mesmo. Não faz nada, não faz nenhuma diferença na sua vida isso. Padrões de pensamento. Como o que vão pensar de mim, vão rir de mim, eu vou depois disso, ser zombado, as pessoas, vão ver quanto incapaz que eu sou. Esse padrão de pensamento não te tira do lugar, não te dá novas oportunidades, não transmite segurança. Isso tá ligado? Num outro vídeo eu vou falar sobre isso. A postura corporal de uma pessoa com um padrão de pensamento vencedor é ereto, é firme, ele consegue gesticular ali, anda, ele tem a presença de palco, a presença numa reunião, presença quando ele abre a boca é outra de uma pessoa que tem esse tipo de padrão de pensamento. Vai por mim, isso faz a diferença. Então você tem essa tarefa, não esquece, anotar as suas crenças limitantes, identifica todas elas, todas que você tiver, todas as mentiras que você contou esses anos todos para você e no final você vai escrever quem você quer se tornar, quem você quer ser, a personalidade que você quer desenvolver em você. Começa a modelar pessoas, começa a olhar grandes oradores, grandes líderes, pessoas extrovertidas, pessoas comunicativas. Começa a modelar essas pessoas. O que que elas fazem, como elas se vestem. Começa a observar as posturas, os gestos e controle as suas emoções. E eu tenho certeza que você vai viver uma nova fase da sua vida, uma fase de realizações, uma nova fase de oportunidades, uma nova fase de exposição, onde você vai conseguir expor de fato aquela joia valiosa que você carrega dentro de você. Estou aqui para te ajudar. Estou aqui para dizer que você pode. Estou aqui para te ajudar. Estou aqui para dizer que você pode mostrar o quanto você é capaz, mostrar as suas habilidades para o mundo. Você não precisa apenas falar melhor, você precisa começar a pensar melhor. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Mentalidade é um assunto importantíssimo. Coloca tudo isso em prática e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá.